Bom, começamos a gravação agora. Estão vendo aí as nossas atividades para que vocês se programem para o envio. Temos o roteiro prático 4. Já fizeram o roteiro prático 4? Receberam ele? Eu tô terminando aqui aquele último e-mail que o senhor mandou com as atividades. Tinha 3 PDF nele, né? São as atividades. Eu tô terminando esse agora, mas não veio o roteiro prático nele. Ah, então tá, joia. Então esse aqui ficou para hoje. Hoje é dia 3. Ficará para hoje aqui a entrega deste aqui. Mas então tá, joia, pessoal. Então aqui nas nossas atividades, eu vou enviar isso aqui então daqui a pouquinho para vocês, para a gente desenvolver aí a nossa aula de hoje. Muito bem. Então, dando prosseguimento às nossas aulas, hoje estaremos então trabalhando com a nossa sessão 3.3. Não sei se está acontecendo aqui alguns dias, o Teams está apresentando uma falha que eu não consigo apresentar a minha tela de forma adequada. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair aqui um pouquinho e voltar novamente para que eu consiga mostrar a tela aqui que Beleza. eu estou trabalhando. Tá rapidinho, eu só saio já, aí vai aparecer. Já vou deixar todas abertas, porque daí ele já conseguirá ver questões aí, né? Vai entender. Só um momentinho. Muito bem, agora já retornei novamente, agora já consigo mostrar o que eu queria. Então, pessoal, nós vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina. Então, hoje nós estaremos encerrando a sessão, aliás, a unidade 3. Então, basicamente, nessa unidade, nós trabalhamos alguns recursos aí mais considerados avançados em banco de dados. Então, nós fizemos aí na sessão 3.1 a introdução a múltiplas instâncias, conversamos sobre como funcionaria essa questão de múltipla instância, recursos de recuperação de dados, né? Essa recuperação de dados é evidente, é mais vinculada a backup, falamos sobre RAID, né? RAID. Além disso, fizemos um exemplo também, né, da parte de realização de um backup, restaurando o backup em uma outra instância no mesmo computador, né? Na semana passada vocês fizeram isso. Hoje a nossa sessão é banco de dados na nuvem. Então, o contexto de hoje será o banco de dados na nuvem. Então, é isso que nós estaremos vendo hoje nessa sessão 3.3. Então, o conceito sobre banco de dados em nuvem, né? Hoje em dia, a computação na nuvem é muito importante, tanto no âmbito profissional como no pessoal, né? Isso devido, basicamente, eu acredito que o grande potencial de explosão desse quesito foi o smartphone. Com eles, é evidente que hoje em dia nós temos o IoT, né? Os dispositivos que estão vindo aí, virão nos eletrodomésticos, nos vestíveis, nos calçados, né? Ou seja, em todos os locais teremos a parte da conectividade. Então, todo esse interesse e desenvolvimento dessas tecnologias que nos mantêm conectados, né, fez com que a computação em nuvem, o cloud, né, se desenvolvesse cada vez mais, né. Então, o smartphone, por exemplo, apesar de potentes, ainda não tem muita capacidade de armazenamento, fazendo com que os arquivos, aplicações e dados sempre estejam salvos na nuvem.
Então, isso é um conceito, né? É evidente que até temos aí alguns já smartphones atualmente que têm uma boa capacidade de armazenamento. Eu acredito que o smartphone, no meu conceito, não sei de vocês aí, mas eu acho que o smartphone com a partir de 256 a 512 GB de armazenamento interno, já podemos considerá-lo que é uma grande capacidade de armazenamento, né? Basicamente, ainda esses aparelhos trabalham mais com fotos, basicamente, né? Imagens, mas mesmo assim, com essa capacidade, evidente que um backup e um mecanismo de salvar as informações na nuvem traz aí vários benefícios. Então, acredito que o celular de vocês já deve estar sempre trabalhando em estar habilitando ou não os recursos de backup ou de propagação das imagens aí. Algumas, tanto os celulares do Android têm esse recurso, como também dos celulares da Apple, né, os iOS, também têm este recurso. Então, o banco de dados na nuvem é caracterizado pela existência de diversas máquinas servidoras interligadas através da internet, com o intuito de garantir uma alta disponibilidade de dados com segurança e bom nível de desempenho, além de garantir backups automáticos. É evidente que essa infraestrutura toda aqui, ela estará disponível no servidor nos quais estejamos contratando o serviço. Alguém de vocês já hospedou algum tipo de banco de dados na nuvem? Já usei na nuvem da Embratel Cloud. Não era propriamente dito um servidor de banco de dados, mas a gente já subiu uma vez que eu trabalhava numa software house, a estrutura de servidores da empresa a gente subiu para lá. Então a gente subiu Active Directory, File Server, esses servidores assim. Banco de dados em Legal. si não. O Active Directory também subiram? Sim, foi feito assim. A parte do Active Directory não foi eu que fiz, mas eles Certo. estavam testando por algum motivo que eles queriam lá. Então, essa parte eu não acompanhei. Mas legal que você já teve essa primeira experiência. Alguém mais teve alguma experiência desse tipo? Runiel, qual foi a vantagem que mais foi falada para você desse tipo de situação de estar? Aí, então, Hum, eu na época eu estava encarregado como fazer o estudo e a análise desse procedimento aí, né? Então, certo. isso eu posso falar. A primeira vantagem que eu encontrei, assim, que é uma coisa que já te salta aos olhos desde o princípio, é o custo com infraestrutura, né? Eu me Exatamente. lembro que na época a gente tinha um servidor que já não estava mais aguentando as aplicações. Exigiam um upgrade que, na verdade, aquele upgrade não valia a pena. Entre fazer o upgrade, comprar uma máquina nova e subir um servidor para a nuvem, a gente optou por questões financeiras e até por planejamentos futuros, né? De, de fazer isso em nuvem, né? Aí acabamos cotando com a Google, a nuvem da Google, cotei com a Google, cotei com a nuvem da Amazon. Amazon. E Sim, no a Amazon final sempre a tem. Embratel eles tinham uma carta na manga lá e o consultor conseguiu cobrir todas as propostas. E aí a gente ficou com a Embratel. Não, legal. Então, nessa linha de raciocínio, eu das situações mais interessantes talvez seja o custo, né? Você não precisa criar um data center específico, Essa foi a razão principal, né? Claro que principal, né? a gente analisando ali, você tem que encontrar, até para apresentar para a diretoria da empresa, você tem que ter outros argumentos, outras razões, né? Sim. Aí envolve questões de segurança, de estabilidade, e entre Mas outras muitas vezes coisas, para a né? empresa, a principal coisa a se falar é baixar custo. Essa era a palavra do momento, porque um servidor HP na época, se eu não me engano, um servidor que atendesse a gente na época estava a 78 mil, uma coisa assim. Certo. Não, realmente é um. Se pensar o valor desse cloud aí para disponibilizar todos os 70 mil, vai um grande tempo, né? Tipo assim, ó, o plano que a gente utilizou era um plano por demanda. Hein? Hum, Então, assim, você podia subir o jeito que você quisesse, o que você quisesse, mas você ia pagar por a transferência de dados, né? Você ia pagar pelos dados que estão volume, indo e estão voltando. entendi. Esse era o custo, o plano que eles ofertaram para nós. Então, assim, ficou muito barato e ia demorar, tipo assim, ia demorar muitos anos
para atingir o valor do custo do servidor físico, né? Dúvida. Verdade. Isso foi em 2017. 2017, né? Isso realmente, olha só, 2017, né? Hoje em dia, acredito que está mais fácil ainda a visualização da economia alcançada por esse tipo de situação, né? Muito bem. Então, o conceito de banco de dados em nuvem, já até nosso banco de dados convencional, a gente tem aquela sigla SGDB, né? Já o conceito de banco de dados em nuvem já tem uma sigla SGBDN, né? Então, basicamente, as informações são armazenadas na web e com esse benefício de estar na web, lógico, de uma estrutura nas quais a gente possa estar um bom servidor, um bom serviço, né, de hospedagem, ter aí com essa possibilidade o acesso em diversos locais, não evidente, né? E além disso, ter recursos de processamentos bem mais evoluídos talvez do que disponibilizados caso tenhamos que investir na compra de um servidor próprio, né? Então, esses bancos de dados são criados para criar o processamento paralelo diante de diversas tarefas simultâneas e utilizarem recursos distribuídos. Esse conceito de processamento paralelo é evidente que aqui é um conceito que ele se interage com a questão de recursos distribuídos, porque na realidade, paralelamente, porque está sendo distribuído em vários servidores os recursos ali desse banco de dados. Então, nós temos aqui, o livro traz dois exemplos para a gente, Microsoft Azure e o AWS, Amazon Web Service, né, que seriam dois serviços que tinham bastante recursos e bem populares, né? Aí só faltou esse tal da Google também, né? Agora, existem outros diversos, né? Mas os mais populares, quando alguém pensa em estar hospedando, eu acredito eu, dê uma passada nesses dois servidores de serviços, né? Eles garantem redundância, segurança, velocidade, equiparando-se a uma rede local, inclusive. É evidente que essa rede local é alcançada, evidentemente, basicamente quando estamos usando uma boa conexão à internet, né? Nesse conceito aí, aquela questão de ter uma máquina super potente, muitas vezes não é tão necessário. Mas é importante ter uma boa conexão à internet para que tenhamos aí os melhores recursos sendo alcançados aí nessa situação. Muito bem. Aqui nós temos um site que apresenta, aqui na verdade fica talvez até um pouquinho fora de contexto, né? Mas aqui é um site que demonstra aí os principais bancos de dados em número de acessos, né? Nesse mundo aí da questão aí da internet, né? Então nós temos esse site aqui que demonstra quais são os bancos de dados que estão mais sendo utilizados em estudos, né, na realidade utilizados na internet, né, para acesso. Então esse aqui é um ranking de 2019. Nós temos lá o Oracle como mais utilizado, o MySQL, que nós estamos vendo bastante, temos o Microsoft SQL Server, que nós já vimos um pouquinho dele, né? Aí é seguido ali o PostgreSQL, o Mongo, só que essa tabela aqui de 2019. Mas vamos olhar atualmente, vamos entrar nesse site agora aqui para a gente ver como é que está atualmente a situação, tá? Vamos entrar neste site aqui então. Só um momento, eu vou mudar aqui a visualização. Alô, alô. Opa, estou te escutando. Vou abrir aqui o navegador. Vocês podem acompanhar junto aí, para que nós vejamos aí um site que pode estar ranqueando para a gente aí os sites, né? E nesse conceito que a gente pode estar. Continua quase a mesma coisa. Oi? Até o 10º lugar ainda é a mesma coisa. Não mudou nada. Ah, já tá olhando aí? Já. Certo. Então, só um momentinho, que eu nem cheguei aqui, estou até meio. Abri outro site aqui, mas vamos aqui. Vamos olhar aqui, então o site é dbengineers.com. Então aqui nós temos um ranking, está aqui na parte aqui, é 2020, novembro. Aí já aparece aqui os primeiros, vamos clicar em mais. Aqui aparecerão vários bancos de dados, né? E nesse conceito aqui, os mais utilizados neste ranking, no caso são 360 sistemas nesse ranking. Aqui tem os casos queiram saber qual foi a metodologia utilizada, né? Mas aqui nós temos os bancos de dados mais utilizados, né? E nesse conceito de nuvem também, eles estão sendo também aferida a quantidade de acesso. Então, por aqui nós temos o fechando o 10º, que é a Cassandra, que é um banco de dados não relacional, né? Wide Columns. Aqui nós temos o SQLite. SQLite é um banco de dados que vocês devem saber que todo celular Android tem, né?
SQLite. Então, todo celular, quem tiver celular Android, tem esse banco de dados lá, uma biblioteca já disponibilizada dentro do celular de vocês para trabalhar com SQLite. E aqui os demais, né? Então, a imagem lá da aula está até bem parecida, né? Aqui não houve mudança, então houve mudança aqui apenas no 7º e 8º, né? Mas aqui são todos os bancos de dados que porventura vocês já possam ter visto por aí. Nós temos, então, 345 aqui na relação, né? Então, aqui o mais utilizado, caso quem queira se especializar, ainda continua sendo o Oracle, né? Existem cursos interessantes para vocês trabalharem nele, mas está aí as possibilidades, né? Nós temos banco de dados, o MongoDB, documento, o Redis, que é o Key-Value, né? São bancos de dados meio diferentes, mas também consideramos como banco de dados. Conseguiram acessar esse site, pessoal? Não. Não? Quem é o que está falando aí, não? Não. Rogério? Pô, tem muito banco aqui que eu nem Pois imaginava é, que olha existia. só, você vê como é que é, né? Tem coisas que a gente nem imaginava que existia, né? Esse SAP Informix, HANA ó, aí, esse que daqui eu ele é já ouvi falar, gráfico. Informix, o Como Firebird. funcionaria esse negócio? Oi? O SAP, SAP, alguma coisa assim. Qual que é o número Ele é dele? gráfico. Tem o Qual que é... Neo4j aí também. Ó, Que, tá, você tá falando qual número? Qual que é o número dele? tá, peraí, vou pegar aqui. É um dos únicos que são Nem lá na gráficos Deep aí, ó. Web aparece esse O site aí número 20, Número 20. Ah, número sim, gráfico. 20. Ah, um banco de dados gráfico, ó, de imagens. Então, como Interessante. funcionaria isso aí? Não faço nem Pois é, ideia, né? é uma coisa a se pesquisar, hein? Aqui você terá algumas ideias. Esse graph eu também fico a pesquisar ele aí, como que ele deve funcionar. É, Temos aqui um interessante, ó, Firebase Real-Time Database. Isso aqui também é disponibilizado pela Google, né? Isso aqui basicamente para se usar em cloud, né? Usar nas aplicações aí e usar em cloud. Mas realmente tem bastante banco de dados aqui que eu, por exemplo, sinceramente também nunca vi. Tá na relação aqui agora, usá-los mas tem que E observar as esses funcionalidades. multimodelo, É que eles, na realidade, suportam, né, nesse critério, além de ser relacional, também pode usar aí objeto relacional, além de ter a possibilidade de utilização em plataformas diferentes, né? Olha lá, ele pode ser usado lá. Se você passar o mouse sempre tem lá, ele pode ser usado como documento, como evento, como time series. Então são várias possibilidades de uso. show. Muito bem, pessoal. Então, isso daí é uma dica de um site. Vocês que serão profissionais de TI. Caso alguém queira, você falar que o banco de dados Oracle é o mais utilizado do mundo, a pessoa falar, não acredito. Ou até falar que o Microsoft Access está na nossa, deixa eu ver aqui, 11ª Décima primeira. posição. A pessoa, se não acreditar, você mostra o site para lá, aqui, ó. 11ª posição dos softwares, dos bancos de dados mais utilizados, conforme essa metodologia deste site aqui, né? Então, é uma coisa interessante. E aí nós temos os rankings aí, e até para que vocês possam se especializar, caso queiram, tem aí os É mais interessante procurados. também que tem uns aí que são recentes, né? Sim. Tipo, Cassandra. Cassandra não é tão velho. Não, mas o MongoDB também não é. E já está aqui em Hum, quinto. O exato. Cassandra não é também. Cassandra não MariaDB, foi ó. Ó, do cara MariaDB do. aqui. Cassandra não era do Facebook, né? Foi o Facebook que Parece criou o que era. Cassandra. A tecnologia é desenvolvida por eles. Como foi Hoje também em dia o é JS. gerenciado. Hoje em dia já não é mais gerenciado por ele, se não me Não, não engano, é mais. É já um é consórcio. Apache, né? É. São várias. Eles criam um comitê, esse comitê cuida das atualizações. Ele deixa o código aberto, as pessoas fazem alterações e enviam para eles e eles aceitam ou não as alterações e incorporam ao software original. Interessante, né? Então já tem recurso aí para mostrar, caso sejam perguntados sobre a questão do banco de dados. Opa, não é essa tela. Não é essa tela.
Tá difícil. Muito bem, então aqui está a nossa interface. Então, basicamente, se trabalharmos aí com o conceito em nuvem, né? Então, nós temos essas vantagens: escalabilidade, flexibilidade, elasticidade. Esse termo elasticidade, já ouviram falar? Elasticidade. Coisa de Do que seria? Então, muito bem. Esse é um termo novo, caso vocês queiram pesquisar artigos que tratem Eu sobre... sei o que que é. Que é? Sobre tipo assim, o tamanho, né? Porque quando você fala em nuvem, você pode ter um banco de dados com tamanho escalável, né? Sim, Seria isso? sim. Tamanho escalável, né? Mas a escalabilidade a gente pensa em aumentar a demanda, né? E existem recursos de banco de dados e servidores no cloud, né? Que pode, além de aumentar, diminuir. Você tem mais, agora você quer menos recursos para diminuir. Então seria o conceito de elasticidade. É um conceito que eles estão pregando, né, na ideia de estar modelando conforme a sua demanda. Caso sua demanda diminua, você também diminui a questão dos recursos que você está usando no cloud. Então esse é o termo elasticidade. Então a questão de alta disponibilidade, essa que eu, né, só você estará sempre podendo acessar os recursos que você tem interesse em qualquer momento do dia, da semana, entre outras situações. Complexidade técnica diminuída, então, ou seja, menos recursos de hardware para gerenciar. Aí tem um agravante negativo para a gente, que menos pessoa de TI para gerenciar localmente, né? Mas a parte técnica, mas sempre aparecem outras demandas para a gente, né? Muito bem, a questão da segurança, é evidente que você vai estar, se você está hospedando um servidor, geralmente essa empresa tem um grande know-how aí para estar gerenciando os recursos melhores para que nós possamos utilizá-los, né? Essa questão de menor custo desse servidor, na realidade não ficou legal essa frase, seria menor custo para montar data centers, né? Para criar essa estrutura, né? De estarmos aí trabalhando com esses recursos. E a desvantagem, isso é o que alguns autores tratam, é a fraca consistência. Essa fraca consistência aqui, consistência, quando nós falamos em consistência, é vinculado a que transações, uma transação não possa atrapalhar a outra, né? E que a partir do momento que a transação inicializou, ela tem que terminar com os conceitos que foram ali adaptados a ela. Mas se nós pensamos nessa fraca consistência, é devido à questão da escalabilidade e da elasticidade, né? Se o banco de dados está crescendo e diminuindo conforme a produção, se tem gente lançando dado, eu posso ter, neste critério aí de aumentar e diminuir, um pouquinho de perda de consistência. Então, naquele momento, poderá haver aí, caso estejamos trabalhando em cima de uma transação, ela poderá não se concluir. Evidente que esse termo aqui a gente pode estar trabalhando aí em deixar por alguns segundos aí o nosso banco de dados fora do ar para poder aumentá-lo, né, para que não haja essa deficiência. Mas os autores mencionam que isso aqui pode acontecer caso estejamos sempre aí trabalhando com a elasticidade desse banco de dados. Então, essas vantagens, acho que as vantagens, podemos talvez enumerar outras vantagens além dessa, daqui é uma forma sintética de estar pensando, né? Mas as vantagens são diversas. Talvez uma desvantagem, aí no caso mencionando alguém que tenha dificuldade por uma boa conexão à internet, seja isso, né? No caso, infelizmente, a possibilidade da conexão. Outro termo também que foi criado nesse conceito das nuvens, que é o cloud, né? É o conceito de fog. Já ouviram falar de fog? Cloud em inglês é nuvem, né? Fog em inglês Neve. seria hã? Neve. Neblina, né? O conceito de neblina do fog é, por exemplo, uma estrutura em que teríamos aí uma rede como de IoT, né? Que tem a dificuldade de conexão à internet, mas a gente criar uma fog ali, um servidor nesta fog, para esse servidor sim conectar ao serviço em cloud. Então ele disponibiliza ali os recursos para as máquinas próximas. E ele tendo recurso de conexão melhor, ele ficará com a missão de estar se interligando à cloud. Também temos esse conceito, existem vários estudos para estarem, principalmente no ambiente de fazendas, né, estarem implantando o fog em alguns locais lá da fazenda, os retiros das fazendas, tem fazendas bem grandes, né, para que façamos aí a partir desse fog, e este fog sim entrar em contato com o cloud, caso tenhamos esse interesse. Muito bem. Aqui fala novamente sobre o sistema de gestão de banco de dados em nuvem, né? A infraestrutura
Possui várias vantagens. Aqui vai falar basicamente as mesmas questões, né? Custo baixo, previsibilidade, referência a carga de trabalho reais, a qualidade de serviço. Isso aqui devido aos dashboards que as empresas disponibilizam para a gente, né? Então tem várias. Quando você contrata esse serviço em cloud, eles vão disponibilizar um dashboard bem interessante aí para observar aí qual é a demanda de uso de conexões, para que a gente possa, a partir disso, tomar decisões de estar aumentando esses recursos. Complexidade técnica diminuída, graças à interface facilitada, deleção de tuning, com as habilidades e elasticidade, nos proporcionando uma percepção de recursos quase ilimitados, né? Então, isso aqui é aquela questão, conforme vai crescendo meu e-commerce, minha empresa, se fosse trabalhando aí num sistema, num site, na internet, vai se aumentando os recursos e o uso de mais recursos desse contrato, né, de cloud. Beleza, pessoal? Basicamente é isso que trata essa nossa sessão. Eu vou aqui fazer um exemplo de um serviço em cloud para a gente ver mais ou menos como funcionaria. Então eu quero que vocês aí, vamos aqui no navegador, já está o nosso navegador aqui. Vamos entrar aqui num site. Este site, então, a missão dele será, vamos criar um pequeno banco de dados na nuvem, né? Só que é um banco de dados que vai ser gratuito, então a gente vai ter que gerenciá-lo apenas por essa interface gratuita. Então, abra o navegador aí, vamos digitar aí www.000webhost.com. Digitaram aí? O quê? Digitar o quê? Estou ouvindo. Digitar o quê? Digita, abre o navegador, o que nós faremos agora? Nós falamos hoje sobre banco de dados em nuvem, né? Vamos fazer um exemplo aqui, vamos criar um banco de dados em nuvem. Então, eu quero que vocês entrem neste site aqui que eu estou deixando na lupa aqui, 000, né, webhost.com, para que façamos um teste de um banco de dados em nuvem. Feito, pessoal? Entraram no site? Beleza. Entrei aqui. Beleza. Muito bem. Então, esse aqui é uma hospedagem para site, principalmente para vocês hospedarem site na internet, né? Aí ele já carrega a possibilidade de vocês estarem hospedando em PHP com banco de dados MySQL. Uma aplicação custo zero, né? Sem cobrar nada de vocês criarem um site que poderá ser até comercial. Nesse contexto aqui, vamos clicar aqui, ó. Esse é um site, então, para que possamos hospedar serviços no cloud, né? Serviço na nuvem. E um serviço que podemos hospedar aqui é um banco de dados, nesse quesito aqui, o MySQL, de forma gratuita. Lógico que existem limitações, mas a gente pode criar aqui de forma gratuita esse banco de dados. Para façamos isso, é necessário apenas que estejamos criando aqui uma conta. Observe aqui embaixo, está aparecendo aqui as possibilidades para que estejamos aí criando o nosso empreendimento na cloud, né? Temos o primeiro aqui, Free Web Hosting, que aqui nós vamos criar, que nós teremos aqui a possibilidade de ter um website, 300 MB de disco, não teremos e-mail, o limite de dados aqui no caso é 3 GB de tráfego, né? De largura de banda, nossa largura de banda será de 3 GB. Muito bem, nós temos aqui outros valores, aqui já fica pago, né? Mas lá com 3,19 dólares, já podemos criar aí backup diário, o domínio livre, free, né? Gratuito, contas de e-mail, ilimitada banda e 100 GB de armazenamento. Acho que é um custo que não é tão caro, né? Mas vamos criar aqui, ó, free. Vamos fazer o nosso free aqui, tá? Escolham essa opção. Já viram que eu estava aqui na tela inicial? Antes disso, vocês podem mudar aqui o idioma para português, ó.
Vamos mudar o idioma para português. Aí vocês clicarão aqui na opção registrar-se grátis. Acharam, hein? Eu tentei digitar em cima mesmo, não deu certo. Eu Não coloquei deu no certo? Google e fui pelo site normal. Mas conseguiu Mas aí entrar eu agora? coloquei no. Agora eu consegui, coloquei no Google e fui pelo site lá em português mesmo. E deu certo agora. Ah, tá. Tudo bem. Então, pessoal, clique aqui em registrar-se grátis. Registre aí grátis. Clique nesta opção. Nesta opção aqui, o que ele vai pedir para vocês? Ele vai pedir que vocês informem um e-mail válido de vocês, e vocês devem criar uma senha e repetir a senha e clicar em cadastrar. Eu entrei com a minha conta do Google. Oi? Eu entrei com a minha conta do Google. Ah, tudo bem. Caso queiram entrar, pode entrar ali com o Facebook, com o Google. Eu aconselho, sei lá, eu crio por e-mail. Com senha, usuário e senha. Aí é evidente que o e-mail que vocês deverão colocar aí é o e-mail válido, porque ele vai enviar um e-mail para vocês para validar esse cadastro. Eu já tô aqui nas opções. Aqui é a opção que eu pego. Opção? Qual opção que está? Aprender as web, criar uma loja virtual, criar Ah, tá. design, Você já start a logou. blog. Tudo bem, tudo bem. Pessoal, ele já conseguiu logar, os demais já acessaram? Aqui já. Tá. Então é bem simples que vocês vão se Meu também cadastrar já. aí. Ah, ótimo. Consegui Então, basicamente, acessar aqui, professor. tá. Já conheceu esse site, pessoal? Não. Ótimo. Então já mais uma coisa nova que aprenderam, hein? Estão indo bem. Eu preciso que vocês criem um novo site. Alguém queira compartilhar a tela aí para poder, porque o meu já está criado, ele aparecerá de uma outra forma para vocês. Alguém que possa compartilhar a tela, que está aí neste. Já logou no. Ok. Quem vai compartilhar? Tô compartilhando já. Tá. Um só. Compartilhando aqui o meu. Tô compartilhando. Ok. Tô compartilhando aqui. Tá. Muito bem, lá. O que ele pede primeiro, né? O que vai ser feito? Quais serão os projetos, né? Todos devem estar nessa interface? Sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem ali, ó, criar uma loja virtual. Clique nessa opção aí, selecionar. Isso. O negócio. Aí você vai agora, nesse momento, caso vocês queiram, criar um nome para o projeto de vocês, nome do site. Coloque aí. Ô, professor, o meu tava demorando um pouquinho por causa da internet. Qual que era a mesma opção? Na Tá. primeira página lá? Na primeira, escolher lá, acho que é web, né? Negócio. A segunda opção ali. São três opções. Criar uma quatro opções. loja. Criar uma página de e-commerce, de comércio, né? É isso? Na segunda é criar uma loja virtual. Perfeito. Pode clicar nessa opção. Tá. Aí depois dessa opção. Agora sim. O negócio, né? Aí você escolhe qual que você vai querer. Aí deu uma sugestão aqui, aprendendo.com. É o nome do site. Aí tem uma senha bem
Interessante. Clique ali em enviar. Coloca root, isso. Uma senha root. Agora, enviar. Clicando em enviar, ele vai montar um ambiente para vocês, tá, pessoal? O ambiente para que a gente possa criar o banco de dados. Então, ele vai criar um site. A partir desse site, a gente vai ter os serviços que estarão vinculados ao site. Enviar arquivo, criar banco de dados, entre outras situações. Clica lá, por favor, em... Não tá clicando em enviar aqui, ô professor, não tá acontecendo nada. Não aconteceu nada? A senha, a senha. Meu também. É muito curta a senha. Coloca root, coloca root, cerquilha root. Cerquilha root. Isso. Eu não tinha visto isso. Acho que precisa de ter letras e números, né? Então vamos lá. Vou aumentar a Cerquilha? complexidade. Cerquilha. É o Rogério que falou, Rogério? Por que serve isso, professor? É aquele que ele colocou ali, ó, cerquilha. Como é que você conhece cerquilha? Como hashtag? Não vai não, hein? Não tá indo? Tá. Você apenas use número, letras... O meu também não tá indo, não. Não tá querendo passar, pessoal? Então apaga o nome lá, deixa em branco. Peraí. Vai ser sem site mesmo, vai criar pra Será que era vocês. esse aqui, ó? Peraí. Você apenas pode usar números, letras latinas e hífens. Pode Tira o ponto de lá. Não em cima. Aí. Em cima também, né? Tira, só deixa aprendendo, só deixa aprendendo. Aí embaixo pode colocar o root, ó, cerquilha mesmo. Vamos ver Isso. aqui. Aí não, agora foi muito curto. Put, cerquilha. Put. Beleza. Passamos. Vai. Opa, já existe um site com esse nome. Que Coloca beleza. aprendendo, coloca hoje, a data de hoje. Não, Então tá. aprendendo 03/11/20. Isso, enviar. Ele está criando um ambiente para vocês. É evidente que ele já observou que aquele site já existia, alguém já tinha inserido aquele nome. Ele está criando um ambiente para a gente, mais um pouco. Escolha sua arma de criação em massa. É que tá o problema, já que ele criou esse aí, não vai ter como criar também. É só mudar o final, João. Coloca 22. Eu coloquei Isso. 21. Isso. Só muda o final. Clica ali na opção da... na ferramenta no primeiro ali. Use o nosso construtor. Muito bem, agora fecha isso daí. Ele foi para um lugar que não era legal. Fechar? Volta isso, iniciar. Clica lá, sobe um pouquinho aí, para clicar no seu nome, desconecta e conecta de novo. Não tá legal isso aí, não. Você fala, não entendi a ideia. Não, eu quero que você vai agora tentar deslogar. Você tá logado, né? Aham. Abre novamente. Peraí que acho que bugou, foi... tá aqui. Tá. Você fala para deslogar, professor, mas aqui não deslogar tem de como novo. deslogar. Vamos tentar voltar para trás. Aí, ótimo. Meus sites, ficou bom. Pode fechar Criar aquele novo construtor de site otimizado. Não, pode cancela. Fecha isso aí. Vocês vão voltar nessa tela aí. Vocês observem que o Roniel ele voltou. Aí chegou na tela que eu queria que vocês olhassem, que é onde aparece o nome do site de vocês. Ela aprendendo, aí no caso de você vai ter que mudar um pouquinho, né? O dele ficou 03/11/20. O de vocês vai ter que ficar 21, 22, ou alguma diferença aí entre essas informações. Todos conseguiram, pessoal? Chegar nessa tela aí? Sim. Meus sites. Não. Onde? Só mandar voltar para trás. Ou atualizar a página também. Ou atualizar a página. Caso vocês queiram também, pode compartilhar a sua tela. Quem está dando dificuldade é o João, né?
Beleza, Ronel. Espera um pouquinho aí que daqui a pouco a gente vai continuar daí. Beleza. Eu voltou lá no cadastro. Vamos ver lá, João. Mostra a sua interface aí, por favor. Para que a gente possa tentar ajudá-lo. Então, ó, o meu aqui ficou sem nome, tá? Está sem nome aqui o meu. Compartilhou? Não sei, eu acho que ele saiu sozinho, não entendi. Ué, não, voltou aqui. Voltou. E aí, João, conseguiu? Sempre que vocês acessarem agora, ele vai aparecerá para vocês esse daqui, tá? É que naquele momento ele estava seguindo já para a gente criar o site, né? Mas aqui ficarão os sites de vocês, no caso. Só podemos ter um, tá aqui em tela, e a partir dele estaremos aí fazendo as configurações devidas. Roniel, eu vou mostrar a minha interface para a gente seguir daqui. O meu aqui tá. Como eu consegui voltar aqui no meu site. Conseguiu? Sim. Quando vocês passarem o mouse sobre o site de vocês, aparecerá uma opção ali. Gerenciador de sites. Viram a opção aí? Quem já viu já pode clicar nessa opção. Então, ó, gerenciador de sites. Então, estamos aqui em gerenciador de sites. Então, aqui está o nosso site, o que nós podemos criar com ele. Temos aqui ferramentas. Em ferramentas, aparece para a gente, ó, gerenciador de banco de dados. Gerenciador de banco de dados. É para clicar? Pode clicar nele. É para clicar. Só quero que todos estejamos juntos aí nesta opção aqui. Então, eu cliquei em gerenciador de banco de dados, ele está carregando aqui. Aparecerá o que para a gente aqui, ó? Meus bancos de dados. Aparece que o limite de espaço de banco de dados é 1 GB. Limite de tabelas, nós podemos só ter 100 tabelas. O gerenciamento dele será feito por esse site aqui, databases.000webhost.com. Use localhost como hostname de conexão. Então, isso aqui indica o seguinte, que nós não poderemos usar outro gerenciador. Esse daqui, acesso ao banco de dados, será feito apenas pelo gerenciador deles, tá? Não poderemos usar, por exemplo, o Workbench para conectar a esse banco. Aqui, então, nós temos... Vocês devem estar aparecendo, e você ainda não criou nenhum banco de dados. Está aparecendo isso para vocês? Sim. Sim, né? Então, aqui nós vamos clicar aqui, ó. Novo banco de dados. Aparecerá para a gente aqui o nome do banco de dados. Que a gente possa estar colocando. Vamos colocar aqui, então, aula BD nuvem. Um usuário para conexão. Vamos colocar aqui root. Pode colocar qualquer nome que vocês quiserem, tá? E a senha é uma senha que ele criou. Essa senha aqui, caso estejamos usando, por exemplo, phpMyAdmin para acessar o banco de dados, tá? Aí usaremos essa senha. Então, essa senha servirá apenas para isso. Como nós já temos estamos conectados na conta do webhost, então automaticamente não usaremos essa senha. Mas caso vocês queiram fazer o acesso direto pelo database.000webhost.com, essa senha você tem que guardar, tá? Guardar para que vocês possam conectar via esta senha e usuário naquele banco de dados que nós estamos criando. Beleza, pessoal? Então não precisa se preocupar por enquanto com essa senha. Só o usuário que está ali também não, mas é mais um banco de dados, que é o aula BD nuvem. Feito?
Oi? Alguém falou alguma coisa? Muito bem. Vamos clicar aqui em criar e esperar um pouquinho. Já está criando aí o banco. Tá lá o processo de A criação. senha vai Demora. deixar essa que tá mesmo, Pode professor? deixar essa mesma, tá? Pode Tá. deixar. Uma senha randômica que ele criou para cada um de vocês. Aí ele está criando aí, ó, a identificação do banco, o usuário do banco, a hospedagem, localhost, porque é uma conta gratuita, nós não poderemos fazer externo. Está criando os bancos de dados. Nesse critério aqui é o servidor lá que está trabalhando, né? Então temos que aguardar aí esta criação de banco de dados. Ele coloca uma identificação ali, um código para que não haja coincidência de banco. Então, por exemplo, todo mundo colocou aula DB nuvem, né? Então, para que ficássemos diferentes os bancos, ele criou aquela sigla ali. Pode falar. Só falando que eu coloquei aula DB nuvem. Ah, tudo bem. Então, pessoal, já apareceu aí, ó, já estamos com o nosso banco de dados criado e agora já poderemos gerenciá-lo. Então, vamos clicar aqui em gerenciar. Observem lá, PHP MyAdmin. Este aplicativo aqui é um dos mais utilizados para acesso a banco de dados MySQL para quando estamos utilizando as nuvens, em nuvens, né? Então, usem, ou para usar para projetos de páginas web, é evidente que ele é o mais utilizado. Então, selecione aqui, PHP MyAdmin. Ele é uma função similar ao Workbench, tá? O gerenciamento, no caso das tabelas, serão feitos aqui por essa interface. Muito bem, pessoal. Já deve ter aberto aí para vocês. No caso, não. Ainda não? Carregando aqui. Tá carregando ainda, né? Muito bem, nós temos aqui a ordenação dos caracteres de ligação do banco de dados, vai ser o DF8, Unicode, CI, ou seja, Case Sensitive, vai ser utilizado para ordenar, né? A língua, eu coloquei aqui português, podem colocar português aí. Opa, agora eu coloquei russo. Português. Tamanho da fonte pode ficar a critério de vocês. Aqui no lado nós temos alguns dados referente ao que está sendo usado no servidor, né? Um servidor Unix, MariaDB está sendo utilizado aqui. Servidor web Apache, e as informações estão aqui à direita. Muito bem. Então nós temos aqui o nosso banco de dados. À esquerda aqui nós temos o nosso banco de dados, depois nós temos o Information Schema, a gente não vai precisar mexer nele. Vamos escolher apenas este banco de dados aqui, o que vocês acabaram de criar aí, o aula DB. Evidente que, se a gente clicar nele aqui, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Ele não tem nada criado lá. Nenhuma tabela encontrada na base de dados. Não tem nada criado. Quando vocês clicarem nele aqui, aparecerá essa estrutura aqui. Nós temos estrutura, SQL na guia, né? Pesquisa por formulário, exportar e importar, operações, rotinas, eventos, desenhar, inclusive, caso que estejamos querendo modelar nosso banco de dados. Nós temos uma possibilidade de criar uma tabela de forma visual, né? Sem que estejamos que fazer pela nossa linguagem SQL direta. Vamos clicar aqui para que estejamos criando uma tabela. Ué, eu não está querendo clicar. Deixa eu sair daqui e voltar na estrutura. Estrutura. Você tem que definir o nome e o número de colunas. Verdade. Exatamente. Aí fica difícil. Vamos colocar aqui, ó, autor. Vamos colocar 3 colunas. Aí vamos clicar em executar. Então, ó, eu coloquei o nome da tabela, vai ser autor, número de colunas 3. Vamos clicar em executar. Aí já apareceu a interface para a gente aqui, do que estamos trabalhando. Aqui vamos definir nós podemos colocar aqui o nome do atributo, o tipo, o tamanho, né? Se caso tenhamos isso. Tipo de agrupamento, se vai ser o índice, será autoincremento, comentários, né? Sobre este campo. Então vamos colocar aqui o nome, vamos colocar aqui ID, autor.
Então aqui vai ser o inteiro, será autoincremento e primary key, ou seja, chave primária, autoincremento. Vamos colocar aqui o nome. Onde você colocou o incremento? Onde você colocou O autoincremento é esse aqui, ó. Aí, ó. Autoincremento. Depois aqui nós temos o nome. Vamos colocar um varchar. Tamanho dele de 40. E vamos colocar o sobrenome aqui também, um varchar de 40. Nós podemos visualizar aqui o que está sendo criado, ó. Então temos aqui o código do que está sendo criado no banco de dados, vinculado à criação dessa tabela. Podemos colocar que seja não aceite nulo para os campos e apenas guardar, né? Para que seja criada essa nossa tabela. Desculpa, executar aqui. Guardar, executar. Observem agora aqui, depois que vocês clicarem em guardar, apareceu aqui, ó, no lado esquerdo, uma tabela chamada autor. E apareceu aqui os atributos que foram criados para essa tabela. Então, foi o ID autor, nome, sobrenome, né? Temos o ID autor como autoincremento. Aqui as operações, então, aqui nós usaríamos a interface toda para gerenciar. Então, eu posso, nesse critério, mudar aqui. Caso eu queira eliminar o campo, alterar, fazer alguma alteração nele, né? Por exemplo, o nome aqui, eu clicando para mudar, ele vai setar aqui que eu posso estar mexendo na definição do nome, do tipo de dados, se ele vai ser autoincremento ou não, caso o varchar nunca será, né? Mas se ele aceitará nulo, entre outras informações, tá? Então aqui é um gerenciamento dessa nossa tabela. Muito bem. Todos conseguiram criar a tabela? O senhor teria como voltar só na outra parte, só para ver se está certinho? Tá. Aqui no caso você já pode ver aqui o tipo, o nome do dado, né? No caso aqui, nós criamos o atributo ID underline autor, nome, varchar de 40, sobrenome, varchar de 40. Não aceita nulo. Aqui no caso, esses dois aceitam nulo. No caso, autoincremento, o AI, para deixar para o atributo, no caso, autor. Quero somente esses três atributos. Muito bem, pessoal. Então já criaram essa tabela, bem simples, né? Nós podemos também inserir dados nela via aqui, ó, essa opção de inserir, insere aqui, né? Por aqui a gente pode lançar dados. Observe aqui. Apareceu o ID autor, nome, sobrenome. Aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, um valor que eu queira. Por exemplo, vamos colocar um autor aí. Qual autor que vocês querem? Vocês identificam? Sei lá. J.K. Rowling? Oi? J.K. Rowling? Olha só, o cara lembrando de Harry Potter, olha só. Foi o que mais veio na minha cabeça. Vamos colocar aqui agora. Que trabalha com bastante questão de inteligência artificial. Vamos colocar aqui o Peter Norvin.
Trabalha com inteligência artificial. Podemos colocar aqui um Russell, Stuart Russell. Também mexe com inteligência artificial. Tem o Alan Turing também, né? Lançaram basicamente esses dois aí. E a partir disso, a gente já pode salvar em banco, né? Então, eu posso clicar aqui em executar. O primeiro, Peter Norvin. Ficou errado, mas tudo bem, depois a gente altera. Opa. Vou fazer um select aqui. Ah lá, ficou os dois aqui que nós salvamos, né? Fiz um select e já até apareceu a capacidade de alterar. Vou alterar aqui o Norvin, ficou errado. Vou editar aqui. Norvin. Executar de novo. Conseguiram aí visualizar os dados? Peraí, o que você fez lá no Select? O que você fez? Que eu tô meio confuso aqui. Não, só um select aqui, faz um select simples na tabela e manda executar, ó. Executar. Aí ele vai trazer os dados para vocês. Onde você clicou para executar? Aqui, ó. Tem um Aonde botão fica pra executar na tela de vocês, possivelmente aqui embaixo, ó. Observa o meu. Tá, Achou? sim. Muito bem, então é basicamente isso. Esses dados já estão inseridos aqui. Para que vocês possam aí, podemos fazer também o insert por aqui, tá? Eu posso fazer o insert aqui. Observe que eu cliquei em insert, ele já carregou para mim a possibilidade de insert. Então aqui nós podemos colocar aqui um outro insert, no caso aqui, esse campo aqui autoincremento, eu vou removê-lo daqui. Só um momentinho. Pra vocês enxergarem melhor aqui, que está um pouco pequeno. Então eu cliquei aqui no botão Insert, ele automaticamente carregou já o código mais ou menos pronto para mim aqui. E aqui eu posso estar informando os valores que eu queira fazer o insert. Vamos colocar aqui, por exemplo, Isaac Asimov. Posso fazer por essa forma também. Vou clicar em executar. Já está executando. Executou, ela foi inserido. A partir disso eu já posso fazer a consulta aqui e olhar os dados que estão armazenados nessa tabela. No caso, nós temos 3 dados armazenados aqui. Então, por aqui eu posso também copiar o registro, posso apagar, editá-los, né, caso eu queira editar algum valor. Então, fica tudo disponível aqui na plataforma. Como é que você colocou o novo? Como é que você colocou o novo ali mesmo? Oi? Como é que você colocou esse novo aí mesmo? O novo? Tá. O novo eu vi o seguinte, eu vim aqui no SQL, ó, na opção do SQL aqui, SQL. Certo. Aí depois eu cliquei aqui em Insert, ele já montou o Insert para mim. Eu apenas removi o campo ID autor, porque esse aqui é autoincremento. Em seguida, vim aqui, removi o value 1. Então, o value 1 está vinculado ao primeiro campo, value 2 ao segundo, value 3 ao terceiro campo. A partir daqui, a gente pode colocar aqui a informação que a gente ache mais relevante. No caso aqui, a gente pode colocar o nome de um autor. Aqui, ó, José Manzano. Lancei os 2 dados, é só em seguida clicar em
Clicando em executar, ele vai estar executando essa consulta. Ó. Então, isso aqui foi salvo. Ele já até trouxe para mim 4 registros salvos já nesta nossa tabela do autor. Conseguiram agora? Tudo certo? Tranquilo? Ainda não. Ainda não. Qual que é a dúvida aí que está presente? Eu tô tendo um erro aqui que eu tô tentando identificar o que que é. Você quer mostrar a interface aí para a gente tentar ajudar? Alguma coisa que eu devo ter apagado aqui que não Ah, deveria. tá. Tira os colchetes e coloca aspas simples. Aspas simples. Aí coloca Isaac com 2S. Isaac, 2S. Não, com 2S. Isso. Aí, Isaac. Esse é um russo que criou Eu, Robô, aquele livro. Vocês já ouviram falar do Isaac. filme também? Isaac Asimov. É um russo que naturalizou-se americano. Aí pode executar. Agora é só clicar em executar. Agora vai. Tá lá, maravilha. Então aí por aí vocês conseguem até fazer consultas de forma mais rápida. Ele já nos mostra ali, já nos auxilia, né? Faz o select, executa, já aparecerá ali. Olha lá, os dados. Isso. Tudo Você já bem. pode editar aqui também, né? Editar, Pode copiar, clicar em apagar. editar, copiar. Já fica tudo habilitado aí para você trabalhar. É uma mão na roda, né? Ajudando. Caso você queira exportar o SQL disso também, você poderá exportar. Exportar os dados, né? E importar também. Mas o importar depende da definição padrão da linguagem SQL, né? Dependendo de quem você estiver importando, trouxer muitas características novas aí principalmente o collation, né? Diferente, ele não consegue importar, mas basicamente uma consulta da SQL básica, ele importa normalmente os dados aí. E é evidente que agora com essa banco de dados em nuvem, vocês poderão acessar isso aí em qualquer local, tendo interesse, né? E aí por isso, essa é uma das vantagens também, né? Vocês não estão só estão tendo um usuário e senha, a partir dele vocês poderão salvar os dados que vocês acharem necessário aí. Alguém mais seja com erro, alguma dificuldade? Não, pessoal? Então agora, já que vocês já aprenderam, criem agora aí rapidamente uma tabela chamada, deixa eu colocar aqui, não vou, vocês já aprenderam, né? Vamos criar uma tabela editora. Na tabela editora, ela terá que ter uma chave primária, né? Chave primária. Terá que ter o nome da editora e a cidade da editora. Apenas esses 3 campos. Tentem criar essa tabela aí. Tabela editora. Tem que ter uma chave primária, um nome e a cidade desta editora. Pode até colocar cidade cidade estado, né? UF. Já terminaram? Tô fazendo no site, professor. Calma, Vamos fazer no mestre. site aí mesmo. Eu quero que vocês criem, como nós criamos o autor aí, vocês vão criar agora essa tabela editora. Daí que eu vou jantar aqui, professor. Aí vai demorar um. Vai jantar agora? Espera um pouquinho, só falta daqui a 10 minutos já sai o intervalo. Ah, já tá pronto já. A janta venceu aí. A primária seria editora, ID Pode editora? colocar. Isso, ele é underline editora, como nós fizemos aí para o autor.
Feito. Feito, já? Opa! Lança umas duas editoras aí. Já vai me guardar, tá atualizando aqui, mas já foi feito já. Fez também já? Tão rápidos, hein? Quer dizer, fiz. Que tinha dado um erro aqui, mas é porque eu acho que cliquei 2 vezes, aí falou que a tabela editor existia. Beleza. Aguinaldo, conseguiu, Aguinaldo? Guilherme, Kelvin. Tô mexendo nela aqui, professor. Ah, tá jóia. Fábio. Tô conseguindo aqui sim. Camilo já conseguiu também. Tá de boa aqui. Ótimo. O Rogério que saiu para almoçar, né? Jantar, aliás. É, ele que saiu. Muito bem, pessoal. Então aqui vocês já criaram. Eu não criei ainda, né? Vou criar aqui rapidamente. Vou criar uma nova aqui. Então aqui eu vou colocar aqui a chave primária. O nome da tabela, ó, o nome da tabela será editora. Colunas serão 3 também. 3, nome não, deixa eu ver. 3. Opa, seria o mais, ótimo. Vamos colocar aqui editora. Chave primária. Autoincremento. Nome. Varchar 40. Cidade UF. Varchar 60. Agrupamento. Nulo normal. Guardar. Muito bem, agora estamos com as nossas 2 tabelas. Observe que a interface já mudou um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui na... Nós ainda não temos relação entre elas, mas tudo bem. Então está aqui nossas 2 tabelas, autor e editor. Por aqui a gente pode imprimir a estrutura, né, os dados ali também inseridos, procurar, mexer na estrutura, entre outras situações. Podemos exportar esses dados. Ó. Clicando aqui em exportar, nós podemos estar criando uma exportação desses dados rápida ou personalizada. Vamos para essa rápida mesmo, formato SQL. Ele deve ter feito um download para vocês aí no navegador. Agora vocês já podem abrir esse arquivo, arquivo texto, tá? Pode abrir aí dentro do, por exemplo, do bloco de notas, por exemplo. Tá lá a exportação de dados. Ou abrir até, inclusive, em outros locais. Vamos ver aqui no... Abrir no Workbench, só para ele dar a questão dos enters, né? Então tá aqui o nosso dump, nosso banco de dados, tá a estrutura da tabela, como foi criada. A parte do char 7 usando o DF8 e o collate, ou seja, a forma que ele vai ordenar os dados, vai ser case sensitive. Então, os dados que nós lançamos, a editora, no caso da editora, eu não lancei nada, de vocês talvez apareça outras informações. Conseguiram exportar aí os dados? Repete aí a parte de exportar, professor. Sim. Oi? Só clicar em exportar e... Só clicar em exportar, aí nós vamos escolher uma rápida, né? Aqui ele fala que você pode salvar até no servidor, mas aí não salva no servidor, vamos fazer o download na máquina. É só escolher essa rápida, que exige o mínimo de opções, clicar em executar e ele fará o download para vocês aí
no computador dos dados que vocês já trabalharam nesse banco de dados em nuvem. Ah, massa, já fez. Deu certo. Legal. Aí você pode abrir. Eu, no caso, abri aqui dentro de WordPad, só para que o Enter, né, fique mais visível e a gente possa observar os dados. Aí lembra da parte de desenhar, ó, aqui aparece a parte gráfica das duas tabelas que nós criamos. Ó. Observem as tabelas na parte gráfica. Então, aqui é a imagem de como podemos modelar esse banco de dados. Interessante, né? Eu fico imaginando a engenharia, né, por trás disso. Mas Parte exatamente gráfica, a complexidade. Não mostra pra mim a parte gráfica. Ah, não, Oi? pera. Desenhador. Não, transportador. Deve estar o desenhador aí Não do... tá mostrando. Oi? Tem só até adicionadores pra mim. Não tem desenhador? Vai só. Não. Vai só até adicionadores pra mim. Olha, aí não sei. Foi até aqui então, adicionador. Aqui é a parte de gatilhos. Colocar triggers. Estranho, ela vai aparecer para você. O seu zoom tá quanto na página? 100%? Não, pera, desconectou aqui rápido. Aconteceu o que você falou. Desconectou Ô, aqui. João, tá lá no canto, tem um escrito mais e uma setinha para baixo. Aí ela vai ter a opção desenhador. Aonde? Em que canto? Aonde? Nessa barra aí que tem estrutura, SQL, pesquisar. Mostra a sua interface aí, João. Vamos ver se a gente consegue ajudar melhor. Vou mostrar para você, João. Pera aí. Tá vendo na tela? Não, já achei. Aqui, tá, ó. Que a tela de vocês está menor. É que eu tava no autor, tem que voltar pra nuvens, pra servidor em si. Pro banco em si. Pro seu banco, aí você clica aqui, ó. Exatamente, pessoal. A minha interface está aparecendo os dados todos completos. E aí que está a diferença, né? Pensem aí agora em criar uma tabela, seria livro. Então, agora a tabela livro, né? Esse nosso livro vai ser bem simples, ou seja, é o livro que ele vai ter, no caso, apenas um autor que ele poderá estar vinculado a ele, né? Então, você tem que pensar aqui numa chave primária. Deixa eu separar aqui. Chave primária. A descrição do livro, né? Título do livro. Título. Autor. E editora. Evidente que isso daqui são chave estrangeira, né? FK. E aqui também FK. E vamos colocar também aqui para ano de publicação desse livro. E então tentem fazer um trabalhinho diferente aí, né? Tentar pensar em criar isso. Vocês podem criar por script, caso vocês tenham mais facilidade, mas pode ficar a critério, fazer por script ou pela ferramenta gráfica aí mesmo. Pessoal, eu também estou mandando para o e-mail de vocês agora o roteiro prático 4, para vocês desenvolverem também agora no intervalo. E aí, daqui a pouco a gente retorna para ver como é que está a situação aí do desenvolvimento desse roteiro prático. Ok, pessoal? Beleza. Tá. Beleza. Então tá, joia. Então, até daqui a pouco. Vou parar a gravação e daqui a pouco a gente retorna.